A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs em Cristo. Vamos meditar na palavra de Deus. Preste bem atenção no que está escrito nas Sagradas Escrituras. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13. A falibilidade dos projetos humanos. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vós vos orgulhais das vossas pretensões. Ora, toda vanglória tal como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Amém? Veja como Deus tem uma mensagem muito forte para nós nesse vídeo. Amém? Muitas vezes nós fazemos inúmeros planos, né? Projetos, temos sonhos, vontades, amém? E dizemos, amanhã eu vou em tal lugar, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou para tal cidade, amanhã eu quero fazer isso, quero fazer aquilo e tal, né? E são muitos os projetos, as vontades, né, os desejos do nosso coração. E muitas pessoas se esquecem que para vencer na vida, amém? Para as coisas darem certo, Deus tem que estar em primeiro lugar, amém? Ele mesmo disse aqui, ó. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, né? Passaremos um ano, negociaremos, ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, o que é a vossa vida, né? A nossa vida, diz aqui a palavra, é como um vapor, amém? É como a neblina. Às vezes, quando nós acordamos pela manhã cedo e vê aquela neblina, né, que impede de nós ver a 2, 3 metros para frente, a gente não consegue ver. Quando demora um pouquinho, o sol aparece, né, e a neblina some. Diz aqui a palavra que a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco, depois some. Amém? E no versículo 15 diz, em lugar disso, devieis dizer, se o Senhor quiser. Nós nunca podemos esquecer que as coisas só acontecem se Deus quiser. Amém? Se Deus quiser. É Deus quem permite. É Deus quem permite tanto o bem ou o mal acontecer. Amém? E nós não podemos esquecer disto. Se Deus quiser, eu vou. Diz aqui, ó. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém? Por isso que eu sempre costumo dizer, se Deus me permitir. Se Deus quiser. Amém? Às vezes, por exemplo, a gente combina, eu e a minha esposa, né, de
fazer uma visita de oração na casa de alguém e a pessoa está aguardando. Então eu falo a ele: olha, se Deus permitir, eu irei. Amém? Se Deus permitir, se Deus quiser, eu irei. Amém? Ou seja, nós não podemos prometer ir para tal lugar ou fazer tal coisa, porque o amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Glória a Deus. Por isso nós temos que fazer hoje, tudo aquilo que Deus nos permitir fazermos, temos que fazer agora. Amém? Glória a Deus. Nós temos que fazer agora, fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. Amém? Glória a Deus. E às vezes as pessoas, sabendo que a vida é tão curta, né, que passa tão rápido, embora muitas pessoas, não muitas, mas embora algumas pessoas possam chegar aos 70 anos de idade, 80 anos, né, 100 anos de idade, mas é muito rápido. Amém? Passa rápido demais. Principalmente hoje, que os dias parece que estão mais curtos, né? Parece que estão mais curtos, porque é tanta coisa que nós temos que fazer durante um dia que não damos conta de tantas coisas e o tempo passa que a gente nem vê. Amém? E às vezes as pessoas perdem tempo na vida, né? Fazendo o que é errado, tentando prejudicar os outros, né? Desejando mal aos outros, falando mal dos outros. Perde tempo na vida, né? Com coisas que desagradam a Deus, com coisas que não vão trazer nenhum benefício para a vida da pessoa. Amém? E a pessoa não aproveita a oportunidade de fazer o bem, como diz aqui, ó. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então nós temos que fazer o bem conforme as forças que Deus está nos dando. Amém? As condições que Deus está nos dando. Amém? Nós temos que fazer o bem. Amém? Fazer o bem não apenas dar o pão a quem tem fome. Isso é uma coisa tremendamente importante que Deus também quer que nós façamos. Amém? Não podemos esquecer disto, né? Se Deus nos deu a condição, a oportunidade, dar o pão a quem tem fome, água a quem tem sede, vestes a quem não tem. Amém? Mas também não podemos esquecer de orar. Orar por alguém também significa fazer o bem, né? Levar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus até as pessoas também significa fazer o bem. Glória a Deus. Amém? Amar a Deus, amar nossa família. Amém? Amar as pessoas como Deus quer que nós amemos. Glória a Deus. É fazer o bem. Perdoar. Amém? Perdoar, liberar o perdão. Tem tanta pessoa sofrendo na vida. Tem tanta pessoa doente sofrendo na vida, porque não perdoa. Porque não perdoa, porque não libera o perdão. Amém? A própria palavra de Deus diz que para Deus nos perdoar,
nós também temos que perdoar. Glória a Deus. Então é isso que nós temos que fazer. Amém? Parar de reclamar. Parar de reclamar. Tem pessoa que reclama de tudo, né? Reclama do trabalho. Reclama do trabalho, sendo que o trabalho dele, que ele só reclama, é o sonho de alguém que está desempregado. Reclama da casa, que a casa não tem isso, que a casa não tem isso, que a casa não tem aquilo, não tem isso, não tem aquilo. Aí reclama da casa, sendo que a casa que a pessoa tem, é o que ela reclama, ou ele reclama, é o sonho de um sem-teto. Amém? A pessoa reclama. Reclama dos filhos, reclama dos pais. Que o meu pai é chato, que minha mãe é chata. Pois o pai e a mãe, que às vezes a pessoa reclama, é o sonho de um filho que já não tem mais o seu pai ou a sua mãe. Amém? Então, meus amados irmãos, não vamos perder tempo com coisas que não edificam nossa vida. Amém? Vamos fazer aquilo que é da vontade de Deus, agradar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina. Nunca se esqueça de colocar Deus em primeiro lugar nos seus planos, nos seus projetos. Amém? Que Deus os abençoe na paz do Senhor. Se os irmãos gostaram dessa palavra de Deus, deixa o seu gostei, né? Se inscreve e compartilha, tá? Fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho o próximo vídeo, em nome de Jesus.